Fala, meus amigos ligados aqui no canal do Red and Good BR, aqui quem fala com vocês é o Nick. Mais uma vez estamos aqui para falar de NFL Draft. E a peça da vez vai ser o running back Kalen Black de Indiana, que foi escolhido na terceira rodada, tá? Já vamos começar aqui já por algumas estatísticas, depois falar do que eu achei da escolha, o que eu acho que como ele pode se encaixar no esquema do 49ers, tá? E entre outras coisas que também é interessante a gente endereçar. Então vamos lá, partindo aqui para as estatísticas dele no college, tá? Então na carreira total dele no college, ele teve 2.256 jardas corridas, 443 carregadas, 5.1 jardas por corrida, 22 touchdowns totais, 50 recepções e 457 jardas recebidas, tá? Teve quatro temporadas no college, tá? Então ele teve o seu primeiro ano em James Madison, ficou 2 anos em James Madison em 2022. 2023 ele estava em James Madison, mas saiu e aí foi para Indiana, né? E aí começou em Indiana em 2024, ficou em 2025 no ano passado, que foi onde ele teve a melhor temporada dele, tá? Ele teve aqui 1.034 jardas corridas, 10 touchdowns e 5.6 jardas por carregada, tá? Foi o ano assim meio que considerado de breakout dele, né? Até porque o time de Indiana, como vocês bem sabem, foi o campeão do college, então basicamente muitos jogadores ali tiveram destaque, muitos jogadores foram pro draft também, inclusive Elijah Sarrett, D'Angelo Pounds, Fernando Mendoza, né? Entre outros jogadores, e ele é um desses, tá? Assim, os prós dele, tá? A gente vai passar aqui pelos prós e contras, e aí a gente vai endereçando aos poucos, tá? Os prós dele. Ele corre com força, né? Um power runner, né? Ele quebra tackles com facilidade, ele é meio parrudinho assim, bem forte, mesmo baixo, parrudinho, então ele tem bastante força para quebrar tackles. Ele tem uma aceleração curta, né? Na verdade, ele tem uma boa aceleração curta, né? Quando ele consegue um espaço ali, ele após o corte, alguma coisa assim do tipo, ele tem uma aceleração, só que ela não é tão longa, né? Ela é uma explosão que é rápida. Consistência também é um prós dele, porque ele sempre ganha jardas positivas, tá? Ele é muito bom e defendendo, né, bloqueando ali, defendendo o quarterback, né, protegendo o quarterback, fazendo bloqueios e tudo mais. Esse foi um dos motivos da qual o Kalen Black foi draftado, né? O staff do 49ers, né, o front office ali, Kyle Shanahan e John Lynch falaram que esse é um dos motivos pela qual eles gostaram do jogador, que ele sabe bloquear, então ele consegue ajudar na proteção ao quarterback também. Muito me pergunta por que não draftaram um OL a nível, né, mas tudo bem. E ele tem um motor alto, né? Ele é muito esforçado. Então ele joga físico o tempo todo. O tempo todo ele tá usando o físico dele, tá? Ele é o perfil de running back de volume curto, mas que você consegue ter confiança nele para isso, tá? Então ele vai ser um jogador muito ali de terceiras descidas curtas, né? Descidas curtas, não só de terceiras, tá? Mas descidas curtas e tudo mais. Ele é um jogador que vai é, ver muito snaps nesse tipo de jogada, tá? Nesse cenário. Então, muito provavelmente ele vai ser usado nesse esquema, tá? Se ele ver campo essa próxima temporada, tá? E os contras dele, ele tem recepção limitada, então não é um running back que recebe muitos passes, né? Que tá muito ali ativo para receber passes. Ele tem pouca elusividade, então ele não é um running back muito criativo, aquele running back que consegue ter o gingado ali, o corte, ele consegue, sabe, fingir que vai para uma direção e corta para outra, enganar o marcador, linebacker, cornerback. A força de direção dele, de mudança de direção, ela também é fraca. Então isso muito se encaixa a pouca elusividade dele. Então você vê que uma coisa vai ligando a outra, né? Nos contras. Assim como nos prós também. Então, assim como ele não tem tanta elusividade, ele não tem cortes tão rápidos, que também se encaixa na elusividade, que é você enganar o marcador ali com sua jogada de corpo, com o gesto que você vai fazer ali, para onde você vai induzir o marcador, tá? Visão inconsistente em alguns esquemas, tá bom? Então ele é um jogador que ele acaba olhando muito assim, tá ligado? Muito reto, muito para frente, ele não tem visão ampla, né? É uma visão muito aberta assim. E ele não é aquele home run hitter, é aquele running back que ele vai ter uma explosão com tudo, abriu uma brecha na OL, ele vai embora direto para red zone, marcar touchdown, ele não é esse tipo de jogador explosivo que vai embora, vai pegar 50, 60 jardas corridas, tá? Então,
o perfil dele, tá? É um running back de volume curto, confiável, terceiras descidas curtas, segundas descidas curtas e tudo mais. É um running back que sabe ajudar no bloqueio ao quarterback, tá bom? Porém, ele corre o risco de virar só um running back 2 ou talvez 3 e ser um complemento ali, ser mais um no roster, tá? Aqui passando pelos históricos de lesão, tá? Em 2021, ainda por James Madison, ele teve uma ruptura de LCA, ele perdeu praticamente a temporada inteira, tá? Em 2022 ele teve o dedo quebrado, ele quebrou o dedo, acho que do pé, se eu não me engano, e perdeu alguns jogos. Em 2024 ele teve pequenas lesões que limitaram o uso dele em Indiana. E assim, só pra endereçar, ele teve um começo lento em James Madison em 2022, cresceu em 2023, mas aí surgiu a oportunidade de ir para Indiana. Se tornou reserva até porque da lesão que ele teve, né, algumas lesões que ele teve em 2024, mas aí explodiu em 25. Ele é um running back que já tem 24 anos, então já não é novinho, já tem uma carga alta do college, né, que vem do college de certa forma, já tem uma certa rodagem, então ele não vai talvez te entregar o tanto assim, ele não tem um teto tão alto por ser um jogador que já passou 24 anos no college, com 24 anos e tudo mais, então é um jogador que ele já recebeu algumas porradas, sabe, no bom sentido. É, E aí, a gente vai entrar aqui na questão do que eu acho da escolha. Eu acho que seria chover no molhado, porque eu acho que para quem acompanha o 49ers já viu opinião de todos os analistas possíveis, de todos os jornalistas possíveis, de todos os criadores de conteúdo ligados ao 49ers possível. Quem me segue também sabe qual é a minha opinião, porque eu falei bastante no meu perfil do Twitter, tá? Mas assim, pra mim é a pior escolha desse draft, tá? É a escolha com pior nota possível, não só por mim, mas também por muitos, tá? Seja pessoas daqui do Brasil ou dos Estados Unidos. É, não tem assim a menor explicação que me convença ou que seja plausível do porquê você ter escolhido esse cara. Não dá pra você justificar que só porque ele sabe definir. Ih, acabou minha luz aqui, familiar. Mas a gente vai seguir. É, não justifica ele ser um running back que sabe bloquear para você selecionar ele na terceira rodada. Que ainda assim, para um running back, é uma escolha alta. A gente sabe do histórico do 49ers escolhendo running backs em terceira rodada, tá? E praticamente todas as escolhas não deram certo. A gente sabe qual que é o histórico do 49ers, o histórico de escolhas de running backs em terceiras, quartas rodadas, assim, que praticamente todos não deram certo. Você pode olhar o histórico, eu postei no meu Twitter, todos os jogadores, todos os running backs em específicos que foram escolhidos nesse range foram cortados com 2 anos de elenco, tá? Me parece muito. Me parece não, acho que a gente já tem um vislumbre bem claro que isso é a escolha típica de Kyle Shanahan, né? A gente teve Elijah Mitchell, a gente teve o Davis Price e entre outros jogadores e nenhum desses vingaram. Todos esses jogadores eles foram cortados com 2 anos, mal viram o campo, mal ficaram no elenco e saíram. Então, assim, a gente tem dois running backs draftados recentemente, que é o Isaac Guerendo, que jogou pouco o ano passado, né? Foi colocado ali na casinha do cachorro por motivos que a gente não sabe. Draftaram o Jordan James também, que foi o running back backup ali de emergência quando precisou, né? Do Christian McCaffrey. Então, assim, você já tem dois running backs meio que ali na frente do Kalen Black, né? É, na falta do Isaac Guerendo, você tem o Jordan James, né? E vice-versa. A não ser que você talvez pretenda se livrar do Isaac querendo de forma assim, talvez essa temporada, esse ano, em algum momento próximo, porque não faz sentido. Você tem dois running backs draftados recentemente, seguidamente você vai draftar mais um, sabe? Tipo, qual que era a necessidade? Entende? E detalhe, se eu não me engano, a pick que foi endereçada ao Kalen Black veio de uma troca com o Miami Dolphins. Eu posso estar errado. Mas é uma troca que o 49ers conseguiu subir, né, nas escolhas tardias, nos rounds tardios. O 49ers conseguiu subir ainda de pick e draftou um running back, sabe? Então, além de tudo, você acabou subindo por esse jogador e acabou selecionando ele, sabe? É claro que a gente, de certa forma, tem que respeitar as escolhas do treinador e tudo mais, ali do seu front office e tal, mas é muito questionável, é muito difícil de você aceitar essa escolha, né, em específico, não falando de todas, quando você olha todo o retrospecto de jogadores
escolhidos nesse range, jogadores desta posição, que simplesmente não dão certo no elenco, sabe? Eu não sei se é uma dificuldade de desenvolver o jogador, de usar o jogador. Me parece que tem muita dificuldade de se achar jogadores que sejam usados ali em terceiras descidas, em descidas que sejam de poucas jardas, né? E praticamente ali você não tá conseguindo acertar nenhum jogador para esse tipo de cenário que você vai usar nesse momento de jogo, sabe? Então, assim, isso é uma falha do coaching staff. Isso é uma falha do Kyle Shanahan? Isso é uma falha do John Lynch? Isso é uma falha dos scouts? De quem que é a falha? De quem que é o erro? Não adianta você chegar em entrevista e falar que o Kalen Black era o seu segundo running back da board, porque não faz o menor sentido, o cara não foi convidado pro combine, sabe? Então você tá dizendo que depois do Jeremiah Love, o teu segundo running back da board era o Kalen Black na frente de Emmett Johnson, Mike Washington Jr., Jadarian Price e entre outros running backs? Não, essa justificativa ela não cola, ela não explica nada. E ela, cada vez mais que tentam justificar essa escolha, ela se torna mais bizarra. Ela se torna mais inaceitável. Entende? Então, assim, para mim foi uma escolha péssima. Para mim, ele poderia muito bem ter sido escolhido lá para trás, em rounds mais tardios, até mesmo se pudesse. Eu acho que seria até um draft, sabe? Mas você, assim, escolher ele numa terceira rodada, ainda numa pick que você subiu, assim, é inacreditável, sabe? É inacreditável. Foi como eu falei, eu não vou ficar chovendo uma olhada aqui e ficar falando as mesmas coisas que eu falei no meu perfil do Twitter desde do draft, no dia do draft, quando essa escolha saiu e tudo mais, porque quem tá me acompanhando lá sabe qual que é a minha opinião, mas essa escolha, assim, é horrível. É horrível, sabe? Todos os adjetivos, tudo que você achar, que você puder falar, cabe pra essa escolha, assim, sabe? Você poderia ter endereçado um OL mais alto, você poderia ter, sei lá, escolhido um cornerback mais alto, qualquer outra posição, sabe? Não dá pra entender qual que é essa tara por esse front office por running back em terceira rodada, entende? Não dá pra entender. Só olhar o histórico de running backs draftados pelo John Lynch e Kyle Shanahan, ali em terceira, quarta rodada, você vai ver, mano, nenhum dos caras duraram. Nenhum dos caras jogaram nada. Aí você vai lá e traz o Kalen Black, certo? Tem o Jordan James na frente. Tem o Isaac Guerrero na frente. Tem o Christian McCaffrey na frente. O Kellen Black não vai ver campo agora. Ele não vai ver campo esse ano. Ele vai ter que contar que o Christian McCaffrey se machuque. Talvez o Isaac Guerrero se machuque também. Vai ter que contar que esses caras na frente dele fiquem disponíveis para jogo, sabe? Então, assim, ele não vai ser um jogador usado agora. E essa é uma das escolhas que mais está sendo criticada, que mais está sendo questionada do porquê que foi feita. Tantas outras posições que você poderia ter endereçado mais alto e tudo mais. Cara, que nem eu falei, você trouxe dois running backs agora nos últimos 2 anos. Com a necessidade de mais um. É uma posição que não precisava. Não precisava. Se você queria running back, escolhe mais atrás, mas a gente não consegue entender o porquê que ele tem essa tarefa de escolher running back tão alto. E quando você olha o jogador, é mais bizarro ainda, cara. Justificarem, porque ele bloqueia bem. Um tackle não funciona. Um guard não funciona. Tem que ser um running back que bloqueia. Você vai escolher um running back para terceiras descidas na terceira rodada. Um running back que mal recebe passe. Entende? Um running back que ele vai agregar nesse ataque? A gente provavelmente nem vai ver o nome dele sendo citado nessa primeira temporada. Eu espero que eu esteja errado, mas a gente mal vai ver o nome dele sendo citado. Então, pra que você vai trazer ele tão alto assim? Se você quer compor elenco, traz o cara mais alto, pô. Pega um jogador mais alto. Sabe? Tu poderia. O Kenan Black ele ia estar em todas as outras posições tardias do 49ers. Entende? Então, assim, já pra gente finalizar, eu detestei essa escolha. Pra mim é a pior desse draft do 49ers. Pra mim nada justifica a escolha desse cara. Pra mim ele é ruim. Não gosto nem um pouco do tipo de jogador dele. Os prós aqui que a gente falou são prós, assim, são atributos que qualquer running back, de certa forma, tem que ter. São coisas meio que básicas, assim, né? Então não deveriam ser tão diferenciais assim, até porque se fossem diferenciais, ele seria uma escolha muito mais alta, coisa que ele não foi. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês concordam, se vocês discordam, comentem aqui embaixo que eu tô olhando todos os comentários, vou estar interagindo com todos vocês, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima, tamo junto
e valeu!